Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um tempo de leitura. Gostaria de ler com vocês hoje o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Tá bom? Vamos lá? Fala assim, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Aqui é um diálogo, né? Que o anjo do Senhor está tendo com Gideão. E o anjo chega falando: Deus é contigo, homem valente. E Gideão logo em seguida responde: Como Deus é comigo? Se eu estou sofrendo tanto, se eu estou passando tanta dificuldade na minha vida, e os meus pais contaram que Deus os livrou do Egito, tirou das mãos do faraó de 400 anos de escravidão, né? Você vê que o próprio texto, né? Ele nos mostra duas situações: a escravidão e a libertação. Mas nesse momento aqui, Gideão só lembrou da libertação. Ele não lembrou também que quando o povo estava na escravidão, né, continuava sendo povo de Deus também. E é isso que acontece com a gente. Quando estamos bem, né, a gente fala de boca cheia que Deus é com a gente, que Deus nos abençoou, que Deus nos guardou, que Deus nos prosperou. Mas quando as dificuldades da vida começam a surgir na nossa vida, aí a gente faz igual Gideão fez. Cadê o Deus da maravilha? Cadê o Deus que libertou o povo do Egito? Porque a gente não consegue enxergar que muitas das vezes as dificuldades que nos sobrevêm é causada pelas atitudes que tomamos no decorrer do tempo. Temos que ter esse entendimento também, né? Então aqui Gideão, ele estava insatisfeito da vida. Poxa, se eu sirvo a um Deus tão maravilhoso, por que é que eu estou sofrendo tanto? Se eu sirvo a um Deus tão grandioso, tão poderoso, por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou passando por isso? Porque aqui eles viviam um tempo que de ano em ano os midianitas subiam e mais dois povos e destruía toda a sua plantação, todos os seus animais. E quando o anjo vem para ter essa conversa com Gideão, ele estava dentro de uma caverna, malhando trigo. O pessoal aí que trabalha em roça, que trabalha em fazenda, é, fala que é beneficiando, né? Ou seja, eles estão tirando toda a palha do trigo e deixando só os grãos ali para fazer o pão, para fazer o que tem que fazer, a farinha, né? E então Gideão estava nesse lugar, né, nessa caverna, e o anjo foi falar com ele. E ele falou isso pro anjo: Que Deus é esse que eu estou passando tanto sofrimento e ele permite, né? Então, muitas das vezes nós nos encontramos na mesma situação de Gideão, né? Quando o calo aperta, quando os problemas acontecem, a gente também fica se perguntando: que Deus é esse? Cadê esse Deus? Deus existe? Ele existe mesmo? Esse Deus é verdadeiro? Porque a gente fica numa situação que a gente chama por Deus e parece que ele não está ouvindo. A gente está sofrendo tanto e parece que ele não está vendo, né? Então a gente fica meio incrédulo, a gente fica como Gideão. Mas tem uma coisa aqui que antes dessa conversa aqui fala que o povo
começou a ser desobediente, que o povo começou a pecar contra Deus. Então, eles chegaram nessa situação porque eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. E quando a gente começa a fazer coisas que não agrada a Deus, a gente vai chegar em certas situações que a gente vai sofrer muito, que a gente vai chorar muito, que a gente vai ter grandes consequências ruins na nossa vida. E assim, quando a gente está praticando certos atos, né, a gente esquece de Deus. Mas quando esses atos nos trazem sofrimento, a gente lembra de Deus para pedir que Ele nos livre daquele mal que está acontecendo com a gente. E por algum momento a gente esquece o que a gente fez para chegar até aquele sofrimento. E aí a gente começa a falar que Deus não existe, que Deus isso, que Deus aquilo, mas quem causou foi a gente. Então, nós somos assim, né? O ser humano é assim. O ser humano está sempre fazendo algo, né, que vai dar errado, e depois ele vai pedir o socorro de Deus. Depois ele vai pedir o socorro de Deus como se não tivesse feito nada para chegar até ali. Então pense bem no que você vai fazer. Não seja como Gideão, né, colocando Deus. Tem pessoas que falam que ele estava colocando Deus na parede, né? Mas na verdade não é isso. Ele estava sofrendo tanto que chegou um ponto que ele falou: Deus não existe porque eu estou sofrendo tanto e cadê Deus? Né? Muitas das vezes a gente está assim, mas Deus está no mesmo lugar de sempre, né? Então vamos buscar a Deus, vamos nos entregar a Ele e vamos procurar seguir pelo caminho que Ele traçou para que nós possamos ter êxito na nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais.